Seja bem-vindo a mais um Papo com a Fábrica, o programa de entrevistas dos laboratórios de economia criativa do Centro Universitário UNA. Hoje vamos falar sobre o nosso ecossistema de ensino, projeto pedagógico e muito mais. Eu converso com Pedro Neves, gerente do Campus Liberdade, aqui da UNA. Olá, Pedro, explica pra gente, o que é esse novo ecossistema de ensino? Bom, Dani, esse novo ecossistema é uma transformação muito significativa da escola, né? A gente primeiro observa, quando a gente fala de ecossistema, a gente está tentando compreender um bloco de atividades que estão tanto no cunho de experiências acadêmicas quanto profissionais, que nascem e são compartilhadas na UNA e na Ânima como um todo. O primeiro elemento para a gente poder compreender um pouco esse nosso ecossistema passa pelo nosso currículo, que ele é um currículo integrado, um currículo que permite que cursos que estão dentro de uma mesma área de formação possam conversar cada vez mais. Então, por exemplo, onde a fábrica reside, né, que a gente pensa que a grande área da comunicação e da economia criativa, a gente tem ali um bloco de cursos que estão num quadro de comunicação em artes. E dentro da área de comunicação em artes, quando a gente pensa um ambiente externo, a vida desse profissional, eu diria que ninguém que está transitando apenas no jornalismo, ou somente na publicidade, ou somente no cinema, em nenhum momento eles vão trilhar uma carreira profissional de forma isolada. Pelo contrário, são profissionais que se integram, que se aproximam e que discutem diversos elementos do cotidiano profissional deles, especificamente, né? Então, quando a gente observa um pouco essa agenda de currículo integrado, a gente já cria dentro da própria universidade um momento de encontro entre esses profissionais para poder permitir que, no processo de formação, eles sejam o mais próximo possível dos desafios que esses sujeitos encontrarão, né, na sua trilha profissional, independente de qual seja essa trilha que venha a ser buscada por esses alunos e alunas, né? Então, o primeiro elemento do nosso ecossistema está aí. Um outro que diz respeito aos projetos que a escola cria. Quando a gente pensa, então, nesse momento, um projeto institucional de grande importância, que é a parceria entre a UNA com o Cine Belas Artes, que é um elemento assim, de grande impacto no município de Belo Horizonte. É algo que não está significativo apenas para a UNA, cidade universitária. É algo que permite gerar ganho e valor para todas as pessoas que estão na UNA, que fazem parte da UNA, que ajudam a construir a UNA nesse momento, inclusive, de grande importância, que é esse ano, que diz respeito aos nossos 60 anos, né? Daqui a pouco, é 60 anos da UNA, um bocado de projeto que vai nascendo, e quando a gente pensa em ecossistema, é entender que tudo aquilo que existe, que é criado pelos nossos campos, está em oferta para todos os alunos de todas as áreas, entendendo que é um momento, né, de integração e de proximidade nessa trilha do ensino, né? Que é o que os atuais profissionais têm que ser, né? Exatamente. E aí a gente deixa de lado aquelas disciplinas tradicionais. E aí vem as UCs. Para quem não conhece, explica o que são as UCs, né? Como elas são divididas. Imaginemos um curso que trabalha com um conteúdo que diz respeito à fotografia, né? A fotografia ela está presente na publicidade, ela está presente no jornalismo, ela está presente também na área do cinema, né? Ela transita na comunicação e nas artes. Até na gastronomia. A gastronomia hoje está trabalhando com a perspectiva audiovisual de forma muito qualificada. Então, se a gente imagina que esse conteúdo da fotografia, no passado, poderia ser trabalhado como fotografia 1, fotografia 2, fotografia 3, fotografia 4, e muito distante de problemas que são complexos do dia a dia, quando a gente pensa no currículo integrado, a gente permite que o tema fotografia seja condensado, seja organizado e exposto para poder permitir que todas essas áreas do conhecimento possam transitar e discutir o tema da fotografia com impacto para toda a área da comunicação e das artes. É óbvio que em alguns momentos nós temos e precisamos garantir que alguns conteúdos eles são organizados mais dentro de um determinado, vamos pensar, curso, né? Ou de especificidade de um tipo de ensino. Por exemplo, a parte de roteiro. A parte de roteiro está muito presente na área que é do próprio cinema. Mas quando a gente para poder enxergar imagem e identidade visual, poxa, esse é um elemento que ele cumpre um papel de grande valor para o jornalismo, para o design, né? Para a comunicação como um todo.
Então, nesse contexto, né, quando a gente pensa, né, essa organização do conhecimento, a unidade curricular que você acabou de falar, nada mais é do que uma forma de permitir que conteúdos, como eu dei exemplo agora da fotografia, que poderiam ser separados em diversas microsessões, eles são condensados para poder permitir um aprofundamento, com maior carga horária, inclusive, porque cada unidade curricular ela é contemplada em 160 horas. Então, aquela temática que antes ela era dividida e às vezes não nos dava uma razão acadêmica muito clara sobre o papel dela na minha formação, dentro de uma unidade curricular, a unidade te traz um problema que é real, que é factível, que está presente no cotidiano daqueles profissionais, ao mesmo tempo que trabalha todas as subdivisões dentro de um mesmo espaço para poder gerar esse aprofundamento. Né? A gente falou das UCs e os nanogris, o que eles são, né? Essa parte ela é interessante porque a unidade curricular ela tem a seguinte prerrogativa. Ela caminha com a perspectiva de formação com um fim em si própria. Ela não cria nenhum tipo de pré-determinação, de pré-requisito. Então, se a gente entende que dentro de um curso onde há oferta de 16 unidades curriculares, de 20 unidades curriculares, de 12 unidades curriculares, dependendo do curso, do tempo de formação, certamente variarão o número, né, de unidades curriculares, cada trilha que o aluno e a aluna completa cursando uma unidade curricular é uma microcertificação, é uma microformação dele. Então, quando a gente traz essa ideia de nanodegree, a gente está enxergando que, fundamentalmente, esse aluno, à medida que ele vai transitando no seu processo de formação, se ele cumpre a carga horária da unidade curricular de imagem e identidade visual, ele cumpriu ali um conhecimento que vai dar assim, um sustentáculo para o seu processo de formação e ele já sai dessa unidade curricular com uma certificação. Então, para a gente poder pensar uma trilha de um curso de publicidade e propaganda que são 4 anos, a cada composição de unidade curricular, esse aluno ele vai aumentando o seu portfólio que inclusive ele pode levar para o mercado. Ele não precisa esperar chegar lá no último ano do curso, em 4 anos, para poder pegar o seu diploma e mostrar que ele é apto a trabalhar com a identidade visual, ele é apto para poder trabalhar com transmídia, né, que ele consegue trabalhar com fotografia publicitária. Não. À medida do seu projeto acadêmico, à medida do seu passo acadêmico em cada unidade curricular, ele consegue ter essa microcertificação e essa certificação ela é clara para o mercado. Ela mostra que, poxa, você tem dentro de uma área, de um estágio que eu estou querendo conduzir, que é para direção de arte, e você acabou de concluir a sua unidade curricular de direção de arte audiovisual, ali está a garantia com essa microcertificação de que você conversa de forma direta com o mercado, mostrando que você tem qualidade. É isso, em falar em mercado, esse é um processo de inovação, né? Que a gente sai do modelo tradicional de ensino, do que era antigamente, e coloca os alunos mais em contato com o dia a dia do que a realidade profissional que ele vai encontrar lá na frente, não é isso? Esse é o nosso projeto acadêmico. Ele mira muito esse objetivo. Tanto é que, já no semestre passado, nós experimentamos diversas unidades curriculares que são chamadas de unidades duais. São as UCs duais. O que são as UCs duais, fundamentalmente? Se a gente parte do pressuposto que dentro da universidade nós temos uma distribuição de provas e trabalhos, normalmente essas provas e trabalhos, às vezes, elas são concentradas apenas na discussão prática e teórica que o professor congrega. Nessa nova construção acadêmica que nós temos, a ideia das UCs duais é permitir que as provas e os trabalhos ali construídos sejam problemas reais de empresas, instituições, né, e parceiros externos que constroem e chegam com aquele conhecimento junto com a gente. Então, um exemplo interessantíssimo que a gente teve, né, no semestre passado dentro da própria gastronomia, que quando a gente tem uma área que ela é muito sofisticada na gastronomia, que é para poder trabalhar com gestão de alimentos e bebidas, você tem que ter um conhecimento, eu diria, orgânico do funcionamento de um restaurante, né? E qual foi a proximidade que foi feita? Ficou somente no teórico, trabalhando com uma hipotética construção de um restaurante? Não. Né? Essa unidade curricular ela foi trabalhar diretamente com um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Belo Horizonte, que é o Maria das Tranças. Então, isso é muito massa. Né? Ao invés de você simplesmente pegar aquele elemento teórico e prático e executar ele em parceria com o seu professor, você tem ali uma conexão que o professor estabelece para poder permitir que um elemento real, um elemento que pode ser até o seu futuro emprego,
esteja em contato com você dentro da sala de aula para poder permitir gerar essa conexão. E aí o seguinte, é óbvio que não basta apenas essa ponte ser construída entre professor e instituições e parceiros externos. É preciso que a galera que está dentro entre de cabeça para poder permitir que isso tenha resultado, porque é um elemento que permite elevar um nível e mostrar qual é a nossa qualidade. Né? A UNA já é muito bem reconhecida pela entrega que ela faz para o município de Belo Horizonte em diversas áreas de formação. A UNA ela tem uma história que ela começa nas ciências sociais aplicadas, né? Pensando na área de gestão especificamente. Hoje são 10 áreas, né? E 10 áreas bem complexas para poder pensar toda a integração da formação de um profissional. Né? E trazer esse cômputo das UCs duais é algo assim fora da curva, porque eleva a conexão, aprofunda muito o nosso conhecimento sobre o que de fato é um problema a ser pensado no mercado de trabalho, mas não cria nenhum tipo de hierarquia entre do mercado para a universidade ou a universidade para o mercado. Ambos estão se pautando ao mesmo tempo. A gente não pode construir uma universidade na qual aquilo que se discute na sala de aula seja distante daquilo que está sendo colocado lá fora. Entretanto, a gente também não pode se deixar levar por, vamos pensar, abordagens puras e únicas das relações sociais e econômicas externas para poder definir o que é válido dentro da academia. Tem que ser um elemento de co-constituição. Né? Os elementos que são de transformação da pesquisa, da investigação científica, cumprem um papel muito importante de impacto também na estrutura social e econômica da nossa sociedade. Ao mesmo tempo que aquele elemento, quando ele é transformado lá fora, ele volta como problema para dentro da universidade também. Então é isso. O que essa UC Dual, o que esse nosso projeto integrado ele propõe é reduzir os muros que estão postos nas universidades brasileiras. E isso é nítido, pelo fato da gente até observar os baixos índices, né, de empregabilidade que o recém-estudante, o recém-formado, o regresso, né, da universidade, ele enfrenta, por vezes, em diversas áreas do conhecimento. Então, se dentro da universidade a gente já luta para poder reduzir esse distanciamento, é algo para poder gerar um ganho, um aprofundamento na formação de todo mundo. Né? Podemos dizer que está vivendo um momento de evolução, né? Já que a gente está colocando o aluno, saindo daquelas disciplinas tradicionais, colocando ele mais em contato com o mercado de trabalho, com o que acontece no mundo lá fora? Podemos sim, Dani. E o que a gente experimentou no último semestre dá muito essa carta, né? E nos dá muita confiança também. Porque o nosso, vamos pensar, o nosso novo projeto acadêmico, ele traz consigo a possibilidade da gente criar uma relação direta entre aquilo que se estabelece na sala de aula com problemas que estão ainda sem solução no ambiente externo. Seja esse ambiente externo um restaurante, uma agência de publicidade, um hospital, né? Pensando assim, as áreas que contemplam, né, tanto a nossa formação, a nossa educação, bem como também constitui profissionalmente a nossa sociedade. Então, quando a gente olha para esse objeto ele tem inclusive um nome, são as unidades curriculares duais. Nós temos as unidades curriculares que elas são voltadas, vamos dizer assim, com uma característica mais endógena, né, que trabalha de fato os temas e os problemas que os cursos organizam, mas algumas dessas, eu diria que quase todas as unidades curriculares, se a gente for observar, mas os coordenadores, junto com os próprios professores, semestre a semestre, junto com a direção acadêmica, direção de campus, eles vão desenhando aquela proposição das unidades curriculares duais, que são as unidades curriculares que trazem para o seu processo de desenvolvimento ao longo do semestre um parceiro externo. Então, se a gente para e pensa que em toda a universidade o aluno vai passar por provas, trabalhos, exercícios e por aí vai, né, a gente para e imagina que esses elementos de construção material, né, do ensino vão ser todos orientados para um objeto externo de um parceiro que ainda não tem solução. Então, um exemplo que a gastronomia mesmo viveu no semestre passado, em uma unidade curricular que trabalhou com a gestão em alimentos e bebidas. Né? Esse é um tema que você poderia criar uma espécie de hipótese ou de objeto de fato que ainda não existe, né, enquanto um restaurante hipotético, e criar todo o organograma para poder trabalhar a gestão de alimentos e bebidas. No semestre passado, na existência dessa unidade curricular, foi feita uma conexão com um dos restaurantes mais tradicionais de Belo Horizonte, que é o Maria das Tranças. Então, se a gente observa essa conexão que ela é dada, né, a gente tem uma relação direta entre
algo que é vivido, que é de desafio do cotidiano do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, né? E esse elemento ele é contemplado dentro da universidade. Isso é muito interessante porque não é necessariamente um mercado que está pautando a universidade. Não é a universidade que sobe num espaço de prepotência e define aquilo que é importante para a sociedade. É uma co-constituição, é uma relação de proximidade, de entendimento que, uma vez que a gente se aproxima cada vez mais de objetos que são interessantes, que são reais, que estão dentro do cotidiano profissional de todas as áreas, esses elementos eles elevam a nossa reflexão acadêmica. E a partir dessa proximidade, tanto para o parceiro externo, seja esse parceiro uma escola, né, um hospital, uma clínica, uma agência de publicidade, um espaço de direção de arte, um museu, né, uma galeria de arte ou um próprio restaurante, todos esses ambientes onde os profissionais que transitam na universidade, as pessoas que formam, vão gerar impacto na sociedade, não, a gente não precisa esperar chegar o momento do seu diploma, a gente já começa a construir esse tipo de relacionamento agora, né? A área da comunicação teve uma relação muito interessante com um projeto, né, de Mocedo Dual também, junto com a Unesco, para poder criar uma campanha de comunicação para a Unesco. Então, para e pensa, a gente está falando agora de uma organização que ela é internacional, né? E os profissionais da Unesco mostrando que a área da comunicação ela é muito demandada nesse espaço que ele é político, né? Então, eleva a qualidade do ensino. Você está tendo ali a ciência e a relação direta com alguém que já está naquele ambiente que ele é muito complexo. E aquela pessoa que está lá está falando, olha, você tem competência para poder chegar aqui e antes de chegar aqui, a gente já vai resolver um problema em conjunto, o que já vai, de fato, atestar o quão é importante a formação que você está tendo agora no seu curso de publicidade e propaganda, no seu curso de jornalismo na UNA. Né? Eu estou dando exemplo desses cursos, mas a gente pode estender todas essas conexões para nossas áreas de formação, passando pela área da saúde, passando pela área das ciências jurídicas, né, entrando na área da arquitetura e design, né, na área da comunicação e artes, né, na área de hospitalidade, que é onde a gastronomia também está integrada. Né? Então, quando a gente observa esses elementos, né, a gente fica muito feliz, né, e entende como que a gente está num caminho cada vez de mais desafios. Mas é isso que move a UNA, é isso que nos move enquanto universidade. Aí, além das UCs duais, né, que é a nossa preocupação com o mercado, tem também os projetos de extensão, né, voltados para a comunidade, para a sociedade. Conta um pouquinho para a gente. A extensão universitária, ela também tem uma preocupação de impacto, né? Ela também tem uma preocupação que é de transformação do entorno, da sociedade que essa universidade ela é abrigada. Né? A UNA ela é abrigada em termos geofísicos, né, geofísicos sociais, na regional Centro-Sul. Mas o nosso impacto é muito maior. Eu estou falando da UNA Cidade Universitária. Quando a gente pensa a UNA enquanto universidade, a gente está falando do estado todo de Minas Gerais. E Goiás também. Né? Então, pensar a extensão universitária é entender que a universidade ela tem a capacidade de dar um primeiro passo, se aproximar de temas que são complexos de cunhos sociais, do trabalho, né, da questão relacionada ao emprego, para poder permitir solucionar em conjunto, de novo, não é a universidade que chega com um modelo de ações e aplica, mas é a universidade que chega, que escuta, que entende, que acolhe e tenta gerar uma transformação e impacto na vida daquela pessoa ou até mesmo, né, dos parceiros que se aproximam da instituição. E eu posso dar alguns exemplos. No mês passado a gente teve na área da saúde, a gente ainda tem esse projeto, óbvio que é um dos projetos mais importantes. No mês passado foram mais de 40 projetos de extensão, um projeto que trabalhou diretamente com as pessoas que estão em tratamento do câncer. Né? E esse foi um projeto de extensão de acolhimento, para poder gerar entendimento sobre o tipo de tratamento que as pessoas estavam passando, né? Os impactos que as pessoas sentiam, tanto na perspectiva física quanto psicológica. Então, todos esses elementos eles estavam postos para poder permitir não apenas ofertar algo que geraria uma transformação na vida das pessoas, mas o envolvimento, a preparação de cada um dos encontros, a organização acadêmica, teórica, para poder amparar as construções, os exercícios que foram feitos. Todos esses elementos eles são feitos espelhando, de fato, o desafio que está sendo posto lá fora. Né? Então, enxergar esses elementos, essa rede de relação que vai sendo estabelecida, provoca na UNA cada vez mais uma necessidade de crescimento, né? Para poder entender o que é necessário ser feito, como que a universidade ela se dedica a gerar um impacto na vida das pessoas, a gerar transformação. Né? Enfim, é uma agenda que ela não é necessariamente nova,
mas nos últimos semestres a UNA virou a página, entendeu que a agenda extensionista ela é um componente curricular obrigatório para a nossa formação. Né? A gente não para e pensa que a universidade é apenas estar na sala de aula para poder fazer prova e trabalho. Né? Estar na universidade é se propor também em ofertar algo para aquele espaço social onde aquela universidade faz parte. E se você está dentro da universidade, você também faz parte dela. Você não é só uma pessoa que transita lá dentro. Você é alguém que está sendo transformado também. E uma vez que você é transformado, você também pode transformar, né, a vida de outras pessoas. É isso aí, muito obrigada pelo papo, Pedro. Te espero numa próxima oportunidade. Obrigado, Daniel. Sempre um prazer falar com a fábrica, estou sempre à disposição. E lembrando que quem quiser saber mais, né, sobre o nosso projeto acadêmico, sobre os nossos projetos de extensão, é só acessar una.br.